O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Ministério da Justiça deve apresentar uma cópia dos documentos com os resultados de eventuais auditorias feitas nas urnas eletrônicas durante o primeiro turno da eleição desse ano, realizado em 2 de outubro. Por determinação do ministro, o Ministério terá que apresentar os documentos em até 48 horas e informar qual foi a fonte dos recursos gastos com a auditoria das urnas. Daí abre aspas aqui para a decisão do ministro. Determina ao Ministério da Defesa que no prazo de 48 horas preste as devidas informações mediante a apresentação de cópia dos documentos existentes sobre a eventual auditoria das urnas com a correspondente fonte do recurso empregado, disse Moraes no documento. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que também é candidato à reeleição, terá 5 dias para apresentar sua defesa. Moraes tomou a decisão baseado na análise de um pedido feito pelo partido Rede, que argumentava que Bolsonaro teria defendido uma auditoria externa que não fosse feita pela Justiça Eleitoral nas urnas. E aí, professor Itamar, temos divergências nesse ponto aqui? O que o senhor avalia disso? Eu me lembro daquela metáfora, né, que se fez. O leão era o rei da floresta, o rei há muito tempo. E aí a bicharada se reuniu querendo mudar, querendo democracia. Esse negócio de ter o leão como rei a vida toda não dá certo. E aí o leão pacientemente, né, tinha até a gazela lá saltitante que queria ser o rei, ele queria ser o rei, todo mundo reivindicando. E aí o leão falou assim: tudo bem, eu cedo meu posto, mas mostre as unhas para ver quem é que tem capacidade para ser o líder. Nesse momento, nós temos um enfrentamento, né? O Xandão, o xerife, ele deu 48 horas para o Ministério da Defesa, leia-se, Forças Armadas, entregar o relatório. Senão ele vai fazer o quê? E daí? Ele vai prender, né? Agora está na hora de efetivamente o Xandão mostrar as unhas. Ele acha que ele pode tudo? Será? Talvez ele pode tudo mesmo, talvez ele seja já o leão. Mas talvez ele seja só uma gazela que está bafando como se leão fosse, né? Mas leão não é. Eu pago para ver, eu quero ver nesse momento. É preciso sim, essa coisa vai acirrar. Olha a petulância do cidadão, né? Quem que lhe conferiu esse poder? A Constituição não conferiu a ele esse poder. STF é uma corte constitucional e o TCE é uma corte eleitoral, ponto. Mas os defensores da Venezuela, né, que reclamam que estão na pobreza, estão torcendo para o Xandão prender o ministro da Defesa. Eu pago para ver. É isso. Passar pro Lanza. Olha, Vitor, eu vejo que, assim, eu concordo com o que o professor Itamar disse. Acredito que tem partidos políticos que fazem muito proselitismo com essas denúncias. Porém, todavia, entretanto, acredito que o Ministério da Defesa, como órgão público e honrado, que eu creio que fará a apresentação, como já faria essa apresentação desses dados, desses gastos, com ou sem sentença da Justiça. Independente de sentença da Justiça, eu acredito que o Ministério da Defesa, como instituição honrada, já faria essa apresentação dos dados, conforme já descrito em lei, principalmente nas leis de transparência. Mas tem partido político que prefere, de maneira ansiosa, até prefere adiantar um pouco essa auditoria, para que ela seja feita às pressas, só para esse partido político cantar de galo, sendo que não passa de um belo pintainho. Vai lá, Francês. Rede, entenda-se, senador Randolph Frederic Rodrigues, que é coordenador da campanha do Lula e que nasceu na mesma cidade de Lula, Garanhuns, no Pernambuco, um senador de 250 mil votos. Ele é quem manda no STF e assessora o superministro Alexandre de Moraes. Eu não sei como é que ele dá 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar os resultados da escrutinação das urnas, né, que foi feito, né? Ele vai multar o Ministério da Defesa, vai fazer o quê? E mais 5 dias, né? Também de prazo. Pro Bolsonaro.
para o Bolsonaro. E tem também, ele também está atuando também, está proibindo também. Não, esse foi outro ministro, né, que proibiu o CAD. E quem mais? Proibiu o CAD e o Ministério da Justiça que ordenasse a Polícia Federal para a questão das pesquisas. Para fazer um estudo das pesquisas que está em votação neste momento na Câmara Federal, apresentado pelo deputado federal Ricardo Barros, prescrevendo penas de 4 a 10 anos para os responsáveis por institutos de pesquisas que fazem o que querem nessa eleição. E o Alexandre, o Xandão é caçador de fake news. Por que ele não caça os institutos? E ele quer novidade, ele quer alimentar as coisas parcialmente para apresentar até a semana que vem, que é a semana da eleição. Ele está atuando politicamente. Vai lá, Celestino. Pois é, quem dá as maiores fake news dessa eleição é o Xandão. Né? O Xandão que quer censurar a Jovem Pan, lembrando que o STF, o TSE, não age sozinho, né? Age provocado. Então, dessa vez foi a Rede, nas outras vezes foi o PT, sempre provocando o ministro Alexandre de Moraes, e esse sempre acatando, né, com os demais amigos, né, vamos dizer assim, nomeados pela esquerda brasileira. Então, é mais do judicial, né, que está perdendo a credibilidade. Isso não é bom para a economia, porque causa uma instabilidade jurídica, né, no mundo econômico, e as pessoas deixam de investir no Brasil, deixa de comprar. Quem tem dinheiro está esperando a eleição passar. A gente está sentindo isso na economia, né? Agora por exemplo, teve reajuste de preço de combustível aqui em Maringá, antes da Petrobras anunciar. Então, tudo isso acarreta na Bolsa de Valores. Alguém está ganhando muito dinheiro com isso. E o Alexandre de Moraes, com essas canetadas que ele dá de ministro do STF, de presidente do TSE, causa instabilidade jurídica, prejudica a economia do Brasil, e eu não vejo a elite brasileira, né, a elite pensadora, os pensadores. Cadê a OAB? Cadê o pessoal do sistema, né, que comanda esse Brasil para peitar o Alexandre de Moraes? O OAB, né? Vai negar, mas ela é amarrada no sistema. Exatamente, mas assim, ninguém fala nada, todo mundo com o rabinho entre as pernas, esperando acabar a eleição. E aí, essa determinação dele de 48 horas, eu vou até concordar, viu, Vitor? Porque cabe ao executivo. Essa determinação é para o executivo, porque o Ministério da Defesa e as Forças Armadas é de incumbência do executivo. Então, os 5 dias que o presidente Bolsonaro tem, que o Alexandre de Moraes, através do Partido Rede, pediu para ele, né, é bom para a gente diluir tudo o que aconteceu durante a auditoria das 10 mil urnas que as Forças Armadas fizeram. Edivaldo Magro. Eu não sei, parece que a auditoria, o resultado já foi apresentado ao presidente, né? Não. Parece que, segundo foi noticiado, o presidente já recebeu. Segundo Lauro Jardim, e o ministro, né, da Defesa... Não, a imprensa velha. Lauro Jardim. Rapaz, aí você me interrompe, eu peço uso francês, já estou com esse problema também. Desvia a atenção da gente. Mas, enfim, teria sido apresentado, e o ministro da Defesa havia dito, logo após a auditoria, pelo menos naqueles momentos, que seria divulgado. Assim, em relação de ter um tempo, nem entro nesse debate. Mas por que não divulgar? Por que não tornar público se há irregularidades, se comprovar irregularidades, ou se não comprovaram, divulga o relatório, né? Sem entrar nesse mérito jurídico do Alexandre de Moraes, que dá 48 horas, lembrando sempre, quando você bem disse, as Forças Armadas é subordinado ao presidente, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, apresentaram a ele o resultado, né, e torna público. Não precisava esse processo, judicializar essa questão. Se havia o compromisso de fazer, e também vi uma certa concessão, que não fazia sentido de fazer essa auditoria que todo mundo... Mas fez, não tem problema. Quanto mais transparência, melhor, fato. Divulga. Não tem que ter 48 horas, 72 horas. Terminou a auditoria, vai lá, divulga os resultados, se para o bem e para o mal. Vamos entender se há irregularidade. Se é irregularidade, já corrige. Nós estamos no meio do turno, de repente ainda é possível corrigir alguma coisa.
seria insano e até ruim depois, né, terminadas as eleições, se apresentar esse relatório, Vitor. Então, acho que vamos ver, decorrer desse prazo aí, se vai acontecer alguma coisa, mas é da dinâmica, né? Vamos divulgar, torna um relatório de acesso a todos, né? Distribui pelas redes, aí todo mundo vê se tem irregularidades, sei lá, né? Acho que não tem, senão teriam divulgado isso. Mas consta que o presidente, que é o comandante, recebeu os resultados dessa auditoria. Então, que é justo que se divulgue, Vitor.